Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.português.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 37. O Abapuru. O Abapuru de Tarsila do Amaral, feito em 1928, como um presente de aniversário, está entre as obras brasileiras mais valorizadas do mundo, mas é impossível falar do Abapuru e não falar da Semana de 22. A Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, foi um movimento vanguardista inspirado e influenciado por vanguardas europeias que tinha como principal objetivo a construção de uma autêntica identidade brasileira. A Semana de 22, como ficou conhecida, foi um evento que apresentava mais de 100 obras de arte, dentre poemas, músicas e quadros, que tinham todas a intenção de questionar os moldes formais da arte que figuravam no Brasil daqueles tempos. Uma das obras mais importantes daquela época foi o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, no qual propunha que a arte brasileira deveria fazer como a arte europeia, tal qual os indígenas canibais faziam entre si, isso é, devorar e incorporar sua força. Uma das obras mais importantes daquela época foi o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, no qual propunha que a arte brasileira deveria fazer com a arte europeia tal qual os indígenas canibais faziam entre si, isto é, devorar e incorporar sua força. Este manifesto vem a inspirar profundamente Tarsila do Amaral, e o Abapuru será o grande símbolo desse manifesto e da geração de 22. Nos aguarde aí, ouvinte, falaremos mais do Abapuru logo após os reclames. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, ouvinte. Apesar da importância da Semana de Arte Moderna de 1922, cujo centenário foi comemorado em 2022, muitos críticos atestam que a ideia de criar uma identidade nacional se limitou a uma identidade paulista de país. Como o estado mais rico do país é também o estado com maior visibilidade nacional, eram também paulistas a maior parte dos artistas da Semana de 22, e consequentemente sua arte. De modo que a arte apresentada ali não detinha muitos exemplares de outros estados onde também havia arte e a sua própria arte. Como a Semana de 22 e o que foi produzido nela foi aproveitado como símbolo de uma identidade nacional, muitos críticos dizem que a semana serviu para apagar a arte feita em outros estados. Ainda assim, a Semana de 22 foi grande em propor reformas de maneira de agir e principalmente na maneira de pensar do brasileiro. Dentre os artistas que estavam presentes na Semana de 22, se destacaram esses aqui: Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Menotti Del Picchia e Manuel Bandeira. Retomemos ao assunto do Abapuru. O Abapuru foi feito para ser um presente de aniversário de Tarsila para Oswald. O quadro é uma representação de Tarsila diante do espelho e a forma que ela se enxergava diante dele. Quando a presenteou com o quadro, Oswald disse a Tarsila que aquele ser pictórico parecia ser autêntico. Retomemos ao assunto do Abapuru. Abapuru foi feito para ser um presente de aniversário de Tarsila para Oswald. O quadro é uma representação de Tarsila diante do espelho, e a forma que ela se enxergava diante dele. Quando presenteou com o quadro, Oswald disse a Tarsila que aquele ser pictórico parecia um autêntico antropófago. De modo que Tarsila e Oswald recorreram a um dicionário de Tupi-Guarani para batizar a obra, e encontraram ali que o significado para homem que come carne humana era esse, Abapuru. E foi assim que a obra foi batizada. A obra tem cores fortes e tropicais, bem como um sol exaltado no plano de fundo, e um grande cacto que faz representar uma situação de calor intenso.
É dito que a figura humana de grandes arteiros e cabeça pequena foi feita assim para representar a sociedade trabalhadora da época, ou seja, uma crítica à sociedade e sua forma de produção. Abaporu demorou anos para retomar ao Brasil, depois que saiu daqui. Já foi avaliado em mais de $1,5 milhão e é uma das obras mais caras do país. Além de ser um símbolo do movimento modernista, nascido na semana de 22, Abaporu também é o símbolo da identidade brasileira e da história de amor de dois artistas apaixonados por sua cultura e sua gente. É isso, ouvinte. Por hoje ficamos por aqui. Esperamos que tenha gostado do episódio e esperamos você no próximo. Agradecemos a fidelidade e a companhia. Até mais. Português Podcast, o Brasil via rádio.